amigos, que possamos ter a ajuda dos bons espíritos amigos que nos auxiliam no trabalho, para termos um estudo produtivo nessa noite. Os religiosos profissionais, os materialistas, os céticos, os agnósticos, as pessoas de má vontade, os homens de ciência e a humanidade como um todo, haverão de se render à evidência da realidade da vida espiritual e da comunicação dos espíritos com os homens. Posso garantir aos amigos que a mediunidade fará com que os descrentes deponham as armas de combate à ideia de Deus e vão mais longe. A mediunidade fará com que os ensinos do Espiritismo cheguem a todos os continentes e se popularizem. É uma questão de tempo, porque sendo a mediunidade inerente à alma humana, não há como silenciar os espíritos através dos médiuns. Aqui e ali, todos nós ouvimos alguém fazer a seguinte pergunta: mas por que razão Deus não faz assim, materializar um ou mais espíritos à luz do dia, para que não reste nenhuma dúvida sobre o mundo espiritual? Acho que essa pergunta é feita por pessoas pouco informadas a respeito do assunto, porque isso já foi feito através de muitos médiuns a nível mundial. Se fosse só numa cidade de um certo país, ainda careceria dúvida, mas é universal. Nos 4 cantos do mundo, o fenômeno mediúnico está a postos. E aqui na nossa cidade de São Paulo, serve bem, entre muitos outros médiuns, mas serve muito bem como exemplo, e sobre ele já falamos aqui, Carmine Mirabelli, ou Carlos Mirabelli, em bom português. Ele foi um médium que fez exatamente isso. Os fenômenos de efeitos físicos em Mirabelli eram a tal sorte ostensivos de chegar a assustar todo mundo. Carlos Embaçaí, que é um grande pensador espírita, uma pessoa de vasta cultura, recebeu a visita de Mirabelli em casa extremamente assustado. Ele reconheceu isso. Ele falou: puxa vida, nós temos aqui uma herança familiar de louças e porcelanas, e os espíritos adoravam quebrar as louças das casas onde Mirabelli fazia uma sessão. Ele fundou pelo menos 4 instituições, uma delas em Santos. E em Santos era um salão maior que esse aqui, e ali acorriam cientistas de várias partes do mundo, homens de envergadura na pesquisa científica. E ali foram feitas fotografias, lavraram-se atas com a assinatura desses sábios, que atestaram e colocaram sua assinatura de que aqueles fenômenos eram absolutamente autênticos. Os amigos fazerem uma ideia, os cientistas colocavam Mirabelli numa poltrona, amarravam seus pés com uma corda,
com uma outra corda amarravam as suas mãos, ficava um cientista atrás da poltrona, outro na frente, um de cada lado, segurando o Mirabelle. E apesar de todos esses cuidados e a plena luz, como estamos aqui, ele sumia na poltrona. E daqui a pouco você ouvia o Mirabelle num cômodo do prédio, cantando ópera em italiano, língua que ele não falava, embora fosse descendente. Ele era brasileiro, não aprendeu o italiano. E nem era cantor de ópera. Aí saíram os cientistas, foram lá abrir a porta, estava ele sentado numa poltrona, cantando aquelas famosas óperas italianas, Donna Sorrento, e vai por aí afora. Então ele era um fenômeno fantástico. Mirabelle flutuava no ar. As pessoas passavam embaixo. Os espíritos materializavam-se, ele sentado na poltrona, amarrado de pés e mãos. Eis que surge na sala uma autoridade eclesiástica da Idade Média, com todos aqueles lindos paramentos, um crucifixo de ouro no peito, um chapéu lá estranho, todo vestido em púrpura, em seda, na cor púrpura, e todos aqueles paramentos típicos dos príncipes da igreja da Idade Média. Então, alguém dizer, por que Deus não materializa espíritos à luz do dia, na presença de sábios, de doutos? Ali está o caso Mirabelle. Compre o livro sobre Mirabelle, leia lá, tudo isso que estamos falando está ali escrito, com as fotografias comprobatórias. Então, pergunta alguém, mas como é que ainda existem céticos antes coisas dessa natureza? É fácil explicar, a natureza não dá saltos. A humanidade terrestre é formada de espíritos ainda muito primários, e que estão muito mais preocupadas com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Você vai aí na rua, ô cavalheiro, o senhor que vai passando com essa sua pastinha aí executiva, né? O senhor crê em Deus, vai tomar até um susto. O senhor sabe como é a vida além da morte, ele toma outro susto, ao ponto das pessoas temerem a morte. Meus amigos, o que chamam de morte, na verdade, é a mudança do nosso CEP espiritual. Nós apenas mudamos de endereço, o código de endereçamento postal, o CEP, muda, e cada um volta para a região espiritual, de onde veio para viver na Terra. E lá vai reencontrar os seus amores, os seus entes queridos. Então, as pessoas tiram assim a morte, o fenômeno morte, pelo aspecto do cadáver. Então, aquele corpo paralisado no caixão, que não é uma coisa bonita nem agradável, as pessoas associam a morte àquele aspecto. Essa não vem, mas sabem que a partir dali é cada vez pior, que é a chamada decomposição cadavérica. Então, nós herdamos uma cultura muito equivocada sobre a morte. Nós espíritas sabemos de tudo isso. O espírito é um privilegiado, entre aspas, porque não existe privilégio. É porque o espírita, sendo uma pessoa de boa vontade, os seus tutores espirituais colocam em suas mãos informações preciosíssimas, mais importantes do que a química, a física, a matemática, a geografia, a história, que nós estudamos nas nossas escolas. Porque
Muitas coisas que estudamos, por exemplo, a geografia, a história, o planeta Terra tem o seu prazo de validade. Lá na frente, estimamos 5 bilhões de anos, demora um pouquinho, né? Você vai estar um pouquinho mais velho daqui a 5 bilhões de anos. O planeta terminou a sua missão cósmica e os sábios espirituais vão reencaminhar essa massa que forma o planeta Terra. Porque os espíritos que aqui vivem, somos todos nós, em 2 planos de vida, nós já teremos feito, entre aspas, o nosso curso de cidadania cósmica, já recebemos o nosso green card da vida cósmica, e já deixamos e não precisamos mais da Terra. E a Terra cai em obsolescência. Essa matemática, esse conhecimento social, os sábios espirituais dominam desde outras eras, de outros mundos que já desapareceram do cosmos. Então nós, espíritas, sabemos que temos uma dívida enorme para com o Cristo e solicitamos o nosso embarque, a nossa aceitação do Senhor, do nosso trabalho como irmãos que compreendem os outros homens ainda imaturos espiritualmente. Aprendemos com o Evangelho que coisa mais bem-aventurada é dar que receber, que a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Se nós olharmos para as nossas encarnações passadas, cometemos muitos erros. Mas Deus, na sua bondade infinita, nos dá a oportunidade de resgatarmos esses erros, servindo ao nosso semelhante. É por isso que nos dizem esses amigos espirituais que ser espírita é o amor ao próximo em ação. Mas há um outro ponto para nós analisarmos nesse contexto. Nós ouvimos e lemos no Evangelho de que o conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, nós espíritas temos uma grande alegria, uma grande satisfação em levar o conhecimento espiritual a homens espíritos, através das luzes do Livro dos Espíritos. E levarmos também conhecimento do Evangelho através do Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes, equivocadamente, nós traçamos um paralelo entre esses 2 esforços, o esclarecedor e o evangelizador. Mas há uma sutileza para o nosso estudo de hoje. O importante, embora o esclarecimento espiritual seja da mais alta importância, prevalece a importância maior da evangelização de homens e espíritos. E nós vamos tentar fazer luzes sobre esse assunto. Vejam bem, amigos, os espíritos, os maus espíritos, eles sabem sobejamente que existe uma vida espiritual, porque lá eles vivem, moram, existem. E como é que eles continuam obsessores? Isso nos demonstra que é importante esclarecer espiritualmente os homens, sim, com certeza, é da mais alta importância. Mas o mais importante é a evangelização. Meus amigos, quem conhece as regiões espirituais inferiores
que todos nós estamos tentando ganhar distância com esforços inauditos, ali você encontra espíritos céticos, materialistas, fantástico. Eles lhe perguntaram: mas Deus, onde está Deus? Falaram que quando eu deixasse a terra, eu seria recebido por Deus, pelas contribuições que eu dei às religiões tradicionais. Entretanto, veja como eu estou, sujo, amarfanhado, em meio a uma multidão de loucos ou espíritos maus. Então me prove que Deus existe. Dito por espíritos. Me prove que Deus existe. Onde está o Cristo? O Cristo também não existe. Dito por espíritos desencarnados, que nós sabemos que são irmãos nossos ignorantes. Então veja, amigo, o ensinamento do Livro dos Espíritos ilumina o nosso entendimento, amadurece o nosso entendimento, mas o Evangelho é que transforma. Ele vai fundo na alma das criaturas. E aí nós ficamos a meditar sobre a obra de Jesus. O que nós aqui conversamos sobre espiritualidade, sobre vida espiritual, sobre regiões inferiores, sobre as colônias espirituais, algumas belíssimas, que nós não temos palavras para definir, tais belezas que ali existem, a nobreza das almas que ali habitam. Vejam que Jesus só conversava esse assunto, em particular com os apóstolos, porque a humanidade como um todo precisava de lições espirituais, de reforma íntima, de transformação da alma, porque os maus espíritos sabem o que nós espíritas sabemos, e muito mais do que o homem comum. Eles usam a mediunidade. Você vê um cavalheiro num bar de segunda linha, alcoolizado, é um caso típico de mediunidade. Observam-se os espíritos perturbadores vampirizando aquele pobre irmão. É um caso típico de... O vampirismo é um caso típico de mediunidade. Agora, de uma mediunidade desvirtuada, desorientada. Não significa, amigos, se nós vamos a uma festa e tomamos uma taça de vinho ou de champanhe, isso não significa alcoolismo. O alcoolismo é aquele hábito, é a imoderação no uso do álcool. São as libações que levam o indivíduo à perturbação mental, espiritual e ao comprometimento da sua saúde física. Então, meus queridos, o Evangelho é primordial na educação espiritual de homens e espíritos. Já falamos aqui de que Allan Kardec fundou a Revista Espírita e mensalmente era editada a revista em Paris com o noticiário do movimento espírita do mundo. Na edição de março de 1864, e obrigado pela lembrança, Kardec publica uma história, um fato, uma notícia extremamente interessante para o nosso estudo. Meus amigos, quando nós dizemos que a mediunidade vai fazer o cético depor as armas, não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Vejam esse fato. Era uma moça que nasceu, uma menina que nasceu com uma enfermidade nos olhos, que se agravou e aos 3 anos de idade
ela ficou totalmente cega. E na mocidade, na juventude, eis que se desdobrou nessa menina moça, mais moça que menina, uma extraordinária mediunidade. Ela começou a pintar sendo cega. Fantástico, não é? Fantástico. Pintava lindas aquarelas, flores, paisagens. E as pessoas que experimentavam aquela menina moça tinham o cuidado de colocar um papelão. Era desnecessário, porque ela era cega, atestada como deficiente visual. Colocava um papelão entre os seus olhos e a tela, e ela calmamente continuava a fazer as suas pinturas. Então isso foi assim, recebido um alvoroço na Europa da época. E Kardec pesquisou esse fenômeno mediúnico. Nós fomos, certa feita, convidados a assistir uma sessão de pintura mediúnica. Então, a médium que pintava e assinava aqueles célebres nomes da história da pintura, como Rembrandt, Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec e outros mestres da pintura. Só tem um detalhe: ela pintava com os pés. Puxa vida! Se você conseguir imitar Rembrandt, um fenômeno assim mundial, vai sair na internet. Se você pintasse como Renoir e por aí afora. Então essa senhora, que era uma senhora já com uma certa idade, não era uma menina moça, era uma senhora já de cabelos grisalhos, ela entrava em transe e debruçava-se sobre a mesa e dormia profundamente, enquanto seus pés trabalhavam as telas. Eu tive a oportunidade de ver essa senhora pintar 2 quadros que foram assinados pelas celebridades renascentistas. Quadros que nós não somos especializados na área, mas você ao olhar o quadro, você diz, esse é o pintor que está assinando. Porque era muito parecido com as outras telas. E ela pintava simultaneamente com os 2 pés. Então, com o pé ela pintava, por exemplo, Van Gogh, e com o outro pintava Renoir. Renoir era um apaixonado sistêmico, que ele só pintava rostos de mulheres, rostos belíssimos. Então, embaixo da mesa, e a senhora dormindo em cima da mesa. Então, ela trabalhava com os pés e eles deixavam um maço de estopa, uma esponja com um detergente para cada pé. Então, o espírito, eu fiquei, a posição que eu estava, eu via bem os pés da médium. Então, ela pintava simultaneamente com os 2 pés. Meu amigo, se você conseguir chegar perto de Renoir com as 2 mãos, os 2 pés, é um feito extraordinário. Mas pintar Rembrandt, Renoir, um em cada pé, olha, sai de baixo, né? Então é por isso, amigos, que a evidência da vida espiritual é irrecusável, não tem como negar. Fatos dessa natureza. Então, enquanto um pé está pintando, eu gostei muito de uma paisagem que o espírito fez, era um trigal. E os homens com aquelas ferramentas, como uma foice, cortando o trigo. Era essa paisagem que o espírito pintava com um pé. E tinha um tom pastel muito acentuado, que é a cor do trigo. Então o espírito mexia os dedinhos da dama assim nas tintas que estavam embaixo,
iam lá e pintavam. Quando ele ia mudar a cor, limpava naquela esponja com detergente e ainda limpava de novo num maço de estopa. Enquanto o outro pé fazia outra coisa. E eu notei que as cores eram muito diferentes. Aquela paisagem de um trigal perfumado é muito diferente da pintura de Renoir, que Renoir puxa para o azul. Meus amigos, pintar os olhos de uma dama bonita com os pés, meu amigo, não consigo nem com as mãos. 4 mãos tivesse. O povo leva vantagem que tem um monte de perna, né? Fazer aquilo eram tonalidades diferentes, eram desenhos diferentes. Aí alguém fala assim, isso é o acaso, isso aí é o inconsciente. Chuta uma porção de bobagens que não explicam nada. Não é muito mais simples admitir que aquela senhora é uma médium, que não deixa de ser um efeito físico, em que os espíritos dominam os seus membros inferiores e aqui na cabeça são espaços muito próximos. Como eles conseguem fazer isso? Então nós vemos que não é só a arte, não é só o fenômeno, é a ciência, é a tecnologia empregada pelos espíritos para produzir tal fenômeno. Então, meus amigos, aquela menina que cega pintava belas aquarelas, ela na verdade era uma médium, e através dela uma explicação lógica. Só o Espiritismo nos traz explicação do fenômeno. As pessoas apresentam teorias que são assim um aglomerado de expressões que você tem que usar o dicionário para entendê-las, que não explicam nada. E um detalhe, e esse aqui é o detalhe, para todos nós, estudantes do assunto. Alguém vem explicar o fenômeno. Eu pergunto, quem é a autoridade para explicar o fenômeno, se não o próprio fenômeno? Porque o fenômeno é inteligente. E quando ele assina Renoir, ele diz quem é. Agora vem alguém e diz, não, senhor Renoir, fecha seu bico, que você não é o Renoir. Fantástico isso. Agora, o que eu acho engraçado, o Renoir e o Rembrandt vieram naquela noite mostrar que nós somos eternos. Mostrar que, assim como eles não morreram, graças a Deus. Vocês já pensaram que tristeza Van Gogh virar pó no sepulcro? Rembrandt e tantos outros mestres da pintura e os mestres da música. Eu assisti a Gisele, o balé, a ópera Gisele, hoje à tarde. Puxa, esses autores, vê-los virar pó no sepulcro, não é uma coisa tão triste. Por uma linguagem moderna, vocês querem que o Neymar vire pó no sepulcro? Tem algum santista aqui. Não seria tão bom que continuasse vivendo todas aquelas pessoas que nós admiramos? Porque se nós vamos virar pó no sepulcro, todo o passado, até Jesus virou pó no sepulcro. O que eu acho estapafúrdio são religiosos profissionais usarem argumentos materialistas para desfazer da mediunidade. A mediunidade é uma bênção divina. Aquela menina moça cega que pintava lindas aquarelas, ela estava sendo manipulada pelos pintores desencarnados ou pelo pintor desencarnado. Mas há outros casos que são casos de animismo, em que uma pessoa usa a sua clarividência espiritual para produzir certas coisas inexplicáveis pelos meios comuns.
Também existe. É o chamado animismo. Aquela moça poderia, com os olhos espirituais, fazer as suas pinturas, que não era o caso, mas também é possível. Nós fizemos, meus amigos, durante anos, uma reunião de experimentações psicobiofísicas e obtivemos, assim, fenômenos fantásticos. Essa menina que estamos nos referindo, da Revista Espírita de março de 1864, ela nos traz um imenso consolo de que, se nós perdermos a visão, voltaremos a ver no mundo espiritual. E todos os cegos deste planeta não são cegos irreversivelmente, eles voltarão a ver, graças a Deus. Que alegria, que felicidade, eles terão a sua cura. Nós tivemos no nosso grupo algumas experiências assim fantásticas. Uma certa feita, uma das nossas companheiras de trabalho apresentou um cavalheiro, um casal, que eles tinham uma menina de 5 anos que dava dó ver a menina. A menina sofria de um linfatismo severo, criança de 5 anos com osteoporose. Ela parecia uma alminha do outro mundo, os olhos perdidos nas órbitas, branquinha, fininha. Aí nós temos uma consulta e os espíritos, vejam só, amigos, os espíritos, não, pode trazer a menina que nós vamos curá-la. Eu digo, brincadeira, eu não vou nem falar isso para os pais, senão eles morrem do coração agora mesmo. O senhor e a senhora podem trazer a menina que ela vai ser tratada pela espiritualidade. Aí trouxeram aquela alminha do outro mundo, materializou-se o Dr. Kempler. Ele foi médico na Alemanha, morreu na guerra do nazismo. Ele veio, examinou a menina e nós vimos que ele ficou em dúvidas. Aí ele foi lá na cabine e voltou acompanhado de um outro espírito, parecia um ancião bíblico, longas barbas brancas, uma vestimenta eu nunca vi igual. Aí ele foi, examinou, foi lá na cabine e voltou com um aparelho. Nas nossas reuniões, os espíritos traziam máquinas. Colocou em cima da mesa e tirou 2 esponjas e colocou na cabeça da menina e ligou o aparelho e fazia um ruído estranho. Depois de algum tempo, tirou aquilo, voltou para a cabine, sumiu ele e o aparelho. E aí, cada sessão, a menina era tratada com aquela máquina. E ela foi ficando coradinha, bonitinha, e chegou um ponto que ela começou a atrapalhar a reunião, porque uma criança de 5 anos nada entende do que acontecia ali. E resultado, depois de uns 2 ou 3 meses, os espíritos deram alta, a menina completamente curada. Aí a gente, não, mas isso é um inconsciente. Meus amigos, que seja um inconsciente. Mas você quer maior maravilha? Aqueles 2 pais não tinham mais lágrimas para derramar de gratidão ao bem que a espiritualidade fez àquela criança. Então, meus amigos, mas isso é obra do demônio. Engraçado. Eles eram 2 céticos, tornaram-se espírita, integraram-se no nosso trabalho mediúnico, com grande amor pelo trabalho. Eu digo, mas não traz a menina porque ela atrapalha. A menina estava cheia de vida, vermelhinha, corada, simpática. E eu estou resumindo o assunto porque o relógio não para. Então, meus amigos, a mediunidade, queiram os homens, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, a mediunidade despertará a humanidade para as realidades do Espírito. Graças a Deus.